Então, assim, gente, a gente vai trabalhar a Revolução de 30 e a importância de Vargas para o Brasil. Para a gente entender a Revolução de 30, a gente tem que reportar a história do Brasil lá atrás, tá? Eu acho que eu não consegui criar esse diálogo com vocês devido à pandemia e tal. A gente teve que filtrar muita coisa, mas vamos tentar reconstruir o que é o Brasil. O Brasil ele foi colonizado pelos portugueses a partir de 1500. Então, o Brasil hoje tem 520 anos de existência a partir da colonização portuguesa. Esses portugueses chegavam aqui e eles criavam a propriedade privada deles em cima da terra que era dos indígenas. Esses indígenas eram eliminados, foram massacrados. Quem trabalhava nessa terra, então, era o povo traficado, roubado, trazido da África para ser escravizado. Então, esse Brasil vai surgir como? A partir do genocídio indígena e da escravização dos africanos. E quem vai trabalhar nessa terra são os escravos vindos da África. Essas pessoas que vieram colonizar o Brasil, elas continuaram ao longo dos 100 primeiros anos, 200, 300, 400, ao longo dos 500 anos de história do Brasil, elas continuaram sendo elas donas do Brasil. Mesmo quando essa colônia de exploração, porque o que acontecia é o seguinte, o colonizador do Brasil português, ele vai extrair do Brasil o pau-brasil, ele vai extrair do Brasil ouro, prata, diamante, principalmente na região das Minas Gerais, e ele vai mandar uma parte dessa extração, dessa riqueza natural para Portugal, e uma parte fica com ele, concentrado com ele. Então vai se formando algumas famílias muito ricas no Brasil. Tá? Meia dúzia. O rei vai dar para essas pessoas uma fatia de terra, 14, se eu não me engano, fatias de terra, que a gente vai chamar de capitanias hereditárias. Por que são hereditárias? Porque o colonizador português recebeu aquela capitania, aquela fazenda para ele cuidar e explorar a escravidão e tirar as riquezas naturais dali, e aquela capitania vai ser passada adiante para o filho, para o neto, para o bisneto, para sempre. Tá? Então, as capitanias hereditárias é a divisão do Brasil em 12 ou 14 fatias, cada fatia pertencendo a um grupo diretamente a um colonizador. E ao longo dos 500 anos se formaram 14 famílias ali, que são as 14 famílias que mandam no Brasil até hoje. Por quê? Porque eles têm terra, eles têm o que a gente chama de latifúndio, que é uma grande quantidade de terra improdutiva, que serve de pastagem pro gado e plantação de soja. Basicamente é isso, esse é o Brasil de hoje. Essas pessoas mandam no Brasil desde 1500 e não era assim, não era diferente disso, aliás, em 1930, e não é diferente disso hoje. Tá? Em 1930 isso era muito evidente. Por que era evidente? Porque não era disfarçado, não existia essa necessidade. Não sei por qual motivo, mas não existia necessidade de disfarçar esse tipo de coisa. Era muito claro, além de ter o poder do latifúndio, da terra, do dinheiro na mão, esses caras ainda tinham o poder político na mão, que era o que? Havia um pacto entre latifundiários de Minas Gerais, que eram criadores de vaca leiteira, e os latifundiários de São Paulo, que plantavam o café. Tá? Isso entre os anos de 1900 a 1930, esse intervalo de 30 anos entre o fim do Império e a proclamação da República e a Revolução de 30. Então, nesse período que a gente chama de República Velha, República do Café com Leite, porque os criadores de gado, uma eleição governavam, depois na próxima eleição os plantadores de café. Então a República do Café com Leite, República Velha, República das Oligarquias, é tudo a mesma coisa. República dos Latifundiários, mesma coisa. Essa gente mandava no Brasil politicamente, até que em 1930 vai acontecer uma eleição no qual se candidata um candidato do Rio Grande do Sul, que é o Getúlio Vargas, que ele também é um latifundiário. Ele não tem esse poder político que os outros têm, é isso que ele quer.
Tá? Então é importante entender, o Getúlio não mexe no poder econômico quando ele vai chegar ao poder mais tarde. Ele mexe no poder político, só. Tá? Porque ele também é um latifundiário. E aí o Getúlio, ele se candidata, ele concorre à eleição para presidente, vence o Júlio Prestes, que é o candidato dos latifundiários ricos que mandam na República do Café com Leite, só que essa eleição foi extremamente fraudada. Se for puxar os cadernos de eleitores que assinam, lembrando que naquela época só votava homem e de classe média e alta, homem pobre e mulher de nenhuma classe votava, tá? Então, se for puxar os cadernos de eleitores que assinaram nessa eleição, tá lá a assinatura de pessoas que tinham morrido há 10, 20 anos atrás. Então, ela foi fraudada na cara dura, no carão. O que acontece? Com esse argumento de que a eleição foi fraudada e mais alguns outros acontecimentos ali, a morte de João Pessoa, que depois a gente vai especificar bem o que foi isso, o Vargas, o Getúlio Vargas, que tem um poder político grande aqui no Rio Grande do Sul, porque a família dele é uma família de políticos desde Júlio de Castilhos. O Vargas pertence a uma linha política chamada castilismo, porque vem das ideias de Júlio de Castilhos. Então, como Vargas tem essa influência política e ele consegue se organizar com políticos que são oposição do Brasil inteiro, então em 1930, aliado com as Forças Armadas, ele consegue dar um golpe militar e tomar o poder no Brasil. Então a Revolução de 30, primeiro, a palavra revolução está errada, ela não é uma revolução. Uma revolução ela tem que destruir toda uma estrutura econômica, ou seja, ela tem que tirar o poder de quem tem e dar o poder para quem não tem. Isso é uma revolução. A Revolução de 30 faz isso? Não faz. Ela não faz. Ela não bota a mão com o latifúndio. Ela mantém o latifúndio, ela mantém esses fazendeiros, essas famílias poderosas que mandam no Brasil há 500 anos. Tá? A Revolução de 30 simplesmente tira do poder político, tira do governo aquela gente que ficava se trocando e coloca um novo grupo, que é o grupo do Getúlio, mas ele também é um latifundiário. Tá? Ele não faz reforma agrária. Ele não entrega a terra para aquele camponês pobre que é descendente do escravo que trabalhou há 500 anos. Isso não acontece. Então, o Getúlio, associado com militares do Brasil inteiro, dá um golpe militar. A revolução, porque não é uma revolução, a Revolução de 30 é um golpe militar que coloca no poder um civil que é o advogado Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas. Então, quando ele chega no governo em 30, ele começa uma série de reformas que são importantíssimas, mas não são revolucionárias. O que é o Brasil até 1930? É o Brasil dos latifundiários, é o Brasil agrário, é o Brasil rural, existe muito poucas cidades no Brasil, existe muito pouca indústria no Brasil. E a partir de 30, então, o Getúlio começa esse trabalho de modernizar o Brasil. O que o Getúlio faz? A princípio, ele cria a CLT, que são as leis trabalhistas. O que significa isso? Significa que agora o Brasil vai ter empresas, vai ter trabalho e vai ter uma lei que regule o trabalho dos trabalhadores. E isso é importante porque na Europa já é assim desde as revoluções burguesas, desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Inglesa. Os trabalhadores europeus já criaram um código de leis para se proteger desde a Revolução Industrial, as primeiras greves dos movimentos operários lá na Inglaterra. Os trabalhadores já criaram leis para se proteger, essas leis já são oficiais, e aqui no Brasil isso ainda não existia. Até a criação das leis trabalhistas do Vargas, a pessoa ganhava o salário pelo seu tamanho. Então, se estava uma pessoa bem alta, uma pessoa média, uma pessoa baixinha, concorrendo a um cargo, de uma vaga de emprego, primeiro que o mais forte ganhava. Segundo, que se por acaso os três ganhassem a vaga, o salário do mais forte seria maior, do não tão forte menos, e o do baixinho seria quase nada. Então a pessoa era regulada pelo olhômetro. O patrão olhava, te olhava, eu vou te pagar tanto. Era aquilo que ele pagava. Não havia uma lei que obrigava o patrão a pagar um salário mínimo. Então, com o código de leis trabalhistas que o Vargas cria, vai haver a obrigação do patrão a pagar um salário mínimo, menos que aquilo ele não pode pagar,
Ele vai criar uma jornada de 40 horas de trabalho semanais, não pode ultrapassar 40 horas. Ele vai criar o direito ao trabalhador receber um 13º salário, ou seja, no final do ano ele recebe um mês a mais, que não é bem assim um mês a mais, ele tem motivo por que existir, mas enfim, no final do ano, junto com o salário de dezembro, o trabalhador recebe um mês a mais de salário. Ele vai dar ao trabalhador a garantia de um dinheiro que ele ganha quando ele perde o seu emprego. A princípio, ele dá uma estabilidade para o trabalhador. Depois, o trabalhador vai abrir mão dessa estabilidade em nome de ganhar um pagamento de uma multa que o patrão precisa pagar quando ele demite, quando ele despede o funcionário. Tá? Então, essas leis trabalhistas, elas regulamentam a vida do trabalhador. Elas regulamentam, mas, ao mesmo tempo, elas prendem o trabalhador ao governo. Isso é interessante. O que marca o Getúlio? O Getúlio marca essa jogada contínua de fazer a vontade dos patrões, a vontade dos empresários e ao mesmo tempo agradar o trabalhador. O trabalhador na época ficou muito grato ao Getúlio Vargas. Até hoje, se vocês pegarem as pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, 70 anos, elas vão ter o Getúlio como uma referência de um bom homem, um bom governante, um bom presidente. Por quê? Porque ele criou leis trabalhistas que ninguém tinha. O trabalhador era quase escravo. Só que ao mesmo tempo que ele cria essas leis, ele prende o trabalhador ao governo. O trabalhador passa a ser parte do governo. Parece pouca coisa, mas não é. Olha só, naquela época, antes da Revolução de 30, quando o trabalho no Brasil era quase escravo, os trabalhadores se organizavam em movimentos operários, anarquistas e socialistas, e eles tentavam fazer uma revolução no Brasil, porque eles não tinham direito nenhum, e porque eles tinham um sindicato que não pertencia ao governo. Quando o Getúlio vem e cria leis trabalhistas, ele não só dá direitos para os trabalhadores que acalmam eles, que eles param de seguir essa linha revolucionária, como ele vai prender o sindicato, que era um órgão revolucionário, ele vai prender esse sindicato ao Estado, ao governo. Então o governo passa a regulamentar o sindicato, é como se ele tivesse se adonado da organização dos trabalhadores, tá? Para evitar o quê? Para evitar uma revolução de verdade, que era coisa que ele não tinha feito. O Getúlio faz esse jogo agradando os trabalhadores e agradando mais ainda os patrões. Tinha uma expressão que se utilizava de que o Getúlio era o pai dos pobres, né? Se falava, o Getúlio é o pai dos pobres. E aí tem uma outra expressão que diz o seguinte, que o Getúlio era o pai dos pobres, mas ele era a mãe dos ricos. Por quê? Porque, na verdade, tudo que ele fez foi para proteger quem? Proteger aquele grupo de latifundiários que governam o Brasil há 500 anos. Mas, na rebarba disso, ele trouxe benefícios para a classe trabalhadora e ele desenvolveu o Brasil. Então, o que tem que ficar? Tem que ficar o seguinte, Vargas é um político astuto, mais tarde ele vai conseguir industrializar o Brasil a partir da dinâmica que ele conduz os interesses dos Estados Unidos, os interesses da Alemanha nazista. Então, a partir dessa dinâmica, ele vai conseguir dinheiro para industrializar o Brasil. Ele consegue fazer esse jogo aonde ele agrada o trabalhador e aonde ele agrada o patrão. E ele consegue fazer com que o Brasil se desenvolva. Então, há dois Brasis. Há um Brasil atrasado, rural, agrário, antes de Vargas, e há um Brasil tecnológico, desenvolvido, industrial, com direitos trabalhistas, engajado mundialmente, depois de Vargas. O Vargas ele é um marco zero. Tá? É bem interessante a gente ter em mente que há dois Vargas. Há um Vargas que governa de 30 a 1945, que ele vai cair em 45, que ele é o Vargas da ditadura. E há um Vargas que vai governar até 1954, aí eleito. Tá? Aí eleito pelo povo. Para encerrar com vocês aqui, então, o Vargas achou que ele estava fazendo um trabalho bom,
agradando a elite, agradando os patrões e, ao mesmo tempo, beneficiando, entre aspas, os trabalhadores. Só que não, porque a elite brasileira não quer nenhum benefício para os trabalhadores. Nenhum. Não quer hoje, naquele momento não quis. Então Vargas, por mais astuto que ele fosse, ele não percebeu que ele estava criando inimigos poderosos. Inimigos poderosos que vão derrubar ele em 45, quando ele é eleito novamente em 52, se eu não estou errado. Mas também datas não são muito importantes. 51, 52 ele se elege. E aí ele é levado ao suicídio em 1954 pela mesma elite que ele tentou agradar, mas ele não tinha entendido bem o que é a elite brasileira. A elite brasileira é uma elite que ela não admite nenhum benefício para a classe trabalhadora. Ela tem uma origem lá nas senzalas, lá na escravidão, ela olha para o trabalhador assalariado e ela tem a mesma sensação que ela tinha quando os avós deles eram donos dos escravos, tá? Então, Vargas erra o pulo ali, ele é derrubado em 45 e morto, e levado ao suicídio em 54. A parte do suicídio do Vargas é bem interessante também. A gente vai fazer um vídeo abordando só isso mais adiante, tá? Abraço.